Saudamos a todos com a paz do Senhor. Nesta sequência do estudo do livro de Josué, nós vamos estudar hoje a lição de número 5, que tem como título Confirmando o Concerto. O texto do dia encontra-se no livro de Atos, capítulo 7, versículo 39, que nos diz assim: Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. A síntese nos diz assim: Deus firmou um concerto conosco mediante a nossa fé em seu Filho Jesus Cristo. O texto bíblico encontra-se no livro de Josué, capítulo 5, dos versículos 2 até o 12. Irmãos amados, Deus chamou o patriarca Abraão e fez com ele uma aliança. Para cumprir a sua parte como forma de aceitação do concerto, Abraão deveria comprometer-se com a prática da circuncisão em todos os homens de sua casa. Ele aceitou o desafio. E muito tempo depois, às vésperas do Êxodo, o Senhor estabeleceu a festa da Páscoa, a qual foi celebrada 2 vezes, na saída do Egito e no deserto do Sinai. Está lá em Números, capítulo 9. O Senhor estava ensinando o seu povo sobre a obediência e a devoção. Meus irmãos, nós vamos estudar nesta lição 3 tópicos. E o primeiro tópico trata sobre a circuncisão, um pacto de Deus com os hebreus. Pensem comigo. Por qual razão Deus permitiu que a geração que entraria em Canaã fosse um longo período sem ser circuncidada, ficasse um longo período sem ser circuncidada no deserto? Vamos tentar responder esta pergunta através dos tópicos que nós estudaremos. Primeiro nós vamos ver o que é a circuncisão. A circuncisão é a retirada do prepúcio do órgão sexual masculino. Entretanto, muito mais do que uma conduta de saúde pública, a circuncisão aqui estudada era praticada em forma de ritual pelos hebreus e trazia em seu conteúdo não a concretização de uma aliança, mas a resposta humana ao concerto firmado pelo Senhor com o patriarca Abraão. Era, portanto, um ato de obediência e fé, que deixava uma marca na carne capaz de distinguir os israelitas dos demais povos. A circuncisão também era, meus irmãos, uma marca de Deus. A circuncisão produzia uma marca de autoridade e comunhão, por demonstrar que Deus aceitava uma alma para adorá-lo. Isso era tão relevante que Moisés e sua esposa tiveram um grave incidente com o Senhor, o qual tensionou matá-lo pelo fato de seu filho não ser circuncidado. É triste notar que a geração que saiu do Egito, não obstante circuncidada na carne, não tinha o coração e os lábios circuncidados. Por isso morreram no deserto. Esse era o grande desafio da geração do Êxodos e da nossa também. Ser obediente a Deus em tudo, não apenas na aparência, mas do homem interior. A circuncisão também era uma marca, que era um requisito para ser guerreiro. A circuncisão era um requisito para se comer a Páscoa, bem como para tornar-se guerreiro. Ele não poderia lutar as guerras do Senhor sem antes ser submetido ao ritual. Em Gênesis 7,14, Deus disse que os não circuncidados deveriam ser exterminados do povo. A circuncisão para um guerreiro soava como uma verdadeira proteção que trazia a garantia da aliança abraâmica com Deus. Vamos agora estudar o segundo tópico, que tem como título um lugar chamado Gilgal. Pensem comigo, irmãos amados. Por que Deus permitiu ao povo passar 40 anos no deserto? Não foi tempo demais?
podemos ver aqui, irmãos, que Gilgal era um lugar de aliança. Gilgal foi o local da renovação da aliança com o Senhor, onde havia uma ambiência de comunhão com Deus e unidade de propósitos entre os israelitas. O doloroso ato da circuncisão em uma população adulta foi algo difícil, a ponto de terem de ficar retidos no mesmo lugar até sararem. Em Gilgal, os israelitas foram restaurados, pois o opróbrio do Egito foi ali retirado. Gilgal também era um lugar de exaltação. O Senhor disse que estava revolvendo naquele dia o opróbrio do Egito, elevando o povo a um patamar de excelência diante dele. Não se tratava, obviamente, do opróbrio da escravidão imposta pelos egípcios, nem dizia respeito aos vexames e escárnios que os israelitas suportaram ou mesmo pelas condições degradantes em que viviam. A vergonha, o vexame e a desgraça eram devido às atitudes pecaminosas dos hebreus diante de Deus durante a caminhada pelo deserto. Gilgal também é um lugar de prosperidade. O povo de Israel andou de acampamento em acampamento por 40 anos em um deserto inóspito, no qual não havia água. Agora, após transpor o Jordão, os hebreus armaram em Gilgal seu primeiro arraial em Canaã, onde não há registro de falta de água e nem de comida. Irmãos amados, há um tempo na vida do servo de Deus que as coisas são difíceis, como aconteceu na caminhada pelo deserto. Entretanto, depois de renovada aliança com Deus, o tempo da terra prometida chegou. Nos dias de abundância e fartura, a dependência de Deus ainda é necessária. Antes, o povo era saciado com a água saída da rocha, mas agora beberiam da chuva dos céus. Irmãos, agora nós vamos ver o terceiro e último tópico desta lição, a celebração da Páscoa. Pensem comigo, qual a relação da Páscoa com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Vamos conversar um pouquinho sobre a primeira Páscoa. A primeira Páscoa foi estabelecida por Deus sob a orientação de Moisés. O povo foi orientado para que no dia 10 do mês de Abib ou Nisan separasse um cordeiro por família, porque dentro de 4 dias o animal seria sacrificado, assado e comido com pães asmos e ervas amargas, e isso apressadamente. Haja vista que o povo estaria de saída do Egito. Deus falou ainda que na noite do dia 14 do primeiro mês, um anjo sairia a matar todos os primogênitos do Egito, onde não houvesse o sangue do cordeiro a marcar os umbrais e vergas das portas. De fato, tudo aconteceu como dito pelo Senhor a Moisés. A Páscoa também é um memorial judaico perpétuo. A Páscoa foi estabelecida em um memorial perpétuo, mas o Senhor preferiu suportar a ausência dessa celebração tão importante por 39 anos, tanto pela incircuncisão dos pretensos adoradores, quanto pela incapacidade que eles tinham de cumprir a liturgia determinada. A Páscoa também, irmãos amados, é um símbolo poderoso. A Páscoa apontava para a morte do Cordeiro de Deus, apontando para o sacrifício expiatório de Cristo no Calvário. Não se tratava de mera celebração cívico-religiosa, mas de um culto ao Deus verdadeiro, o Criador do universo, o qual, fazendo-se semelhante aos homens, entregaria voluntariamente sua vida para salvar a humanidade de seus pecados. Para concluir, irmãos amados, os hebreus precisavam fazer sua parte no concerto com Deus. Infelizmente, contudo, na maior parte do tempo,
andaram de maneira desobediente, razão pela qual não puderam celebrar a Páscoa por 39 anos. Após a saída do Egito, porém, com a confirmação pela fé da aliança abraâmica, com a circuncisão, o opróbrio do Egito foi removido e a Páscoa foi celebrada novamente. Israel estava apto para tomar posse das promessas divinas. Irmãos amados, que nesta manhã de domingo, que nesta escola, nesta lição bíblica, nós possamos ter aprendido algo mais da parte do Senhor para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém.